28 de julho de 1971. Um estúdio de televisão em São Paulo. As câmeras eram enormes, pesadas, ligadas por cabos grossos que atravessavam o chão. Os refletores transformavam o ambiente em uma pequena fornalha. Não existiam redes sociais. Não existia internet. Não existiam celulares. Quando algo importante acontecia na televisão, o país inteiro assistia ao mesmo tempo. Naquela noite, milhões de brasileiros estavam diante de suas televisões. Famílias inteiras reunidas nas salas. Vizinhos assistindo juntos. Bares lotados. Pessoas em silêncio, porque o convidado daquela edição não era uma celebridade. Não era um cantor. Não era um jogador de futebol. Não era um político. Era um homem magro, de fala calma, óculos grossos, terno simples. Um homem que afirmava conversar com os mortos. Seu nome era Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier. Naquele momento ele já era conhecido em todo o Brasil. Mas ainda dividia opiniões. Para alguns, era um médium extraordinário. Para outros, um homem sincero interpretando experiências que não compreendia. Para outros ainda, apenas alguém que havia se tornado o centro de uma das maiores controvérsias espirituais do país. Independentemente da opinião de cada um, existia um fato impossível de ignorar. Quando Chico Xavier falava, milhões de pessoas ouviam. E naquela noite ele diria algo que continuaria sendo discutido mais de 50 anos depois. Uma previsão. Um prazo. Uma condição. E uma possibilidade tão extraordinária que parece saída de um romance de ficção científica. Meu nome é Eco, e este é um fato que ainda ecoa. Para entender o que foi dito naquela noite, é preciso entender quem era o homem que falou. Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier. Um dos brasileiros mais conhecidos do século XX. E também um dos mais difíceis de explicar. Ele nasceu em 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, interior de Minas Gerais. Uma cidade pequena. Daquelas onde praticamente todo mundo conhece todo mundo. A família era humilde. Muito humilde. O pai trabalhava onde conseguia. A mãe cuidava dos filhos. Dinheiro era uma preocupação constante, mas as dificuldades financeiras não seriam a única coisa que marcaria sua infância. Quando tinha apenas 5 anos, Chico perdeu a mãe. Foi um acontecimento que mudaria sua vida para sempre. Anos mais tarde, ele afirmaria que continuava vendo a mãe mesmo depois da morte dela. Conversando. Recebendo orientações. Escutando conselhos. Para a maioria das pessoas ao redor, aquilo parecia impossível. Para algumas, parecia imaginação infantil. Para outras, algo mais preocupante. Mas Chico insistia que aquelas experiências eram reais. E não eram as únicas. Ao longo da infância, relatou ouvir vozes. Ver pessoas que ninguém mais conseguia enxergar. Perceber presenças estranhas. Receber mensagens. Tudo isso numa época em que falar sobre esse tipo de experiência podia facilmente transformar alguém em alvo de ridicularização. Ou coisa pior. O menino cresceu carregando esse peso. Tentando viver uma vida comum. Tentando trabalhar. Tentando ajudar a família. Como milhares de brasileiros faziam naquela época. Durante anos trabalhou como funcionário dos Correios. Acordava cedo. Cumpria horários. Recebia salário. Levava uma rotina aparentemente comum. Mas paralelamente a essa vida comum, outra história começava a chamar a atenção. Em 1932 foi publicado seu primeiro livro. Um livro que, segundo ele, não havia sido escrito por ele. Pelo menos não sozinho. Chico afirmava que apenas servia como instrumento. Era uma afirmação extraordinária. E justamente por isso gerava reações extremas. Algumas pessoas ficavam fascinadas. Outras ficavam indignadas. Mas quase ninguém permanecia indiferente. Com o passar das décadas, os livros continuaram surgindo. Um após o outro. Depois outro.
E mais outro. Até que o número ultrapassou centenas. Poemas, romances, reflexões filosóficas, mensagens atribuídas a pessoas já falecidas. Obras inteiras que, segundo Chico, tinham origem espiritual. Ao final da vida, o número ultrapassaria 490 livros publicados, uma produção tão gigantesca que impressionava até quem não acreditava em uma única palavra da explicação apresentada por ele. Mas talvez o aspecto mais curioso não fosse a quantidade, e sim o dinheiro. Ou melhor, a ausência dele. Chico Xavier nunca ficou com os direitos autorais das obras. Todo o valor arrecadado era destinado a instituições de caridade, hospitais, creches, abrigos, projetos sociais, décadas de publicações, milhões de exemplares vendidos e praticamente nenhuma riqueza pessoal acumulada. Mesmo seus críticos reconheciam esse fato. Você podia discordar das ideias dele, questionar as experiências que relatava, duvidar das psicografias. Mas era difícil acusá-lo de estar tentando enriquecer. Essa combinação criou algo raro. Um homem cercado por controvérsias, mas também cercado por respeito. E foi exatamente esse homem que se sentou diante das câmeras naquela noite de julho de 1971. Milhões de brasileiros queriam ouvir suas respostas, mas ninguém imaginava que uma delas continuaria sendo discutida mais de meio século depois. O programa chamava-se Pinga Fogo. Hoje o nome pode soar estranho. Mas, no início da década de 1970, era um dos programas de entrevistas mais importantes da televisão brasileira. A proposta era simples: convidar uma personalidade, reunir jornalistas e permitir perguntas diretas, sem roteiro, sem combinação prévia, sem proteção. Naquela noite, porém, o convidado não era um ministro, não era um empresário, não era um cientista, era um médium. E isso tornava tudo mais imprevisível. O Brasil vivia um momento peculiar. Apenas 2 anos antes, em julho de 1969, o mundo havia assistido a algo que parecia impossível. Pela primeira vez na história da humanidade, seres humanos caminharam sobre a Lua. Milhões acompanharam as imagens ao vivo. Os Estados Unidos haviam vencido a corrida espacial. E a sensação predominante era de que a ciência estava entrando em uma nova era. Se o homem já havia chegado à Lua, o que viria depois? Marte? Outros planetas? Outros sistemas solares? Naquele período, o futuro parecia ilimitado. Revistas falavam sobre cidades espaciais. Jornais discutiam viagens interplanetárias. Filmes e livros alimentavam a imaginação coletiva. E uma pergunta aparecia cada vez mais: se o universo é tão grande, será que estamos sozinhos? Foi dentro desse contexto que o assunto surgiu. Ao longo da entrevista, Chico respondeu perguntas sobre religião, sobre espiritismo, sobre vida após a morte, sobre ciência, sobre o futuro da humanidade. Até que o tema dos extraterrestres apareceu. E foi então que a conversa tomou um rumo inesperado. Os jornalistas queriam saber se existiam outras formas de vida inteligentes no universo. Queriam saber se a humanidade faria contato com elas. Queriam saber se aquele encontro estava próximo. Hoje essa pergunta parece comum. Mas em 1971 ela carregava um peso enorme. A corrida espacial ainda dominava o imaginário coletivo. A Guerra Fria dividia o planeta. E a possibilidade de vida fora da Terra era tratada com uma mistura de fascínio e ansiedade. Chico ouviu a pergunta. Pensou por alguns instantes. E respondeu. Segundo ele, a humanidade estava entrando em um período decisivo. Um período de teste. Um período de observação. Disse que grandes avanços científicos poderiam acontecer. Avanços extraordinários. Partindo da exploração espacial. Partindo da Lua. Mas havia uma condição. Uma condição ligada ao comportamento humano.
Segundo suas palavras, se a humanidade conseguisse evitar uma guerra de extermínio pelos próximos 50 anos, poderia esperar realizações científicas impressionantes. E entre essas realizações estaria a possibilidade de contato com outras comunidades do universo, outras inteligências, outras civilizações, outros mundos. A frase não foi dita como uma profecia tradicional. Não havia data para naves pousando. Não havia previsão de invasões. Não havia promessas espetaculares. Era algo muito mais curioso. Porque o foco não estava nos extraterrestres. O foco estava em nós. Na nossa capacidade de sobreviver a nós mesmos. Naquele momento, a declaração causou impacto. Mas talvez não tanto quanto causaria décadas depois. Porque, em 1971, 50 anos pareciam uma eternidade. Era um prazo distante demais. Algo que pertencia ao futuro. Algo que provavelmente seria discutido por outras gerações. Ninguém imaginava que milhões de pessoas ainda estariam debatendo aquelas palavras mais de meio século depois. Nem que aquele simples número, 50, se transformaria no centro de uma das histórias mais intrigantes associadas ao nome de Chico Xavier. Porque existe um detalhe importante. Quando o programa terminou, quando as câmeras foram desligadas, quando o público voltou para casa, a maioria das pessoas acreditava que tinha ouvido a história completa. Mas décadas depois surgiria a alegação de que a parte mais importante nunca havia sido transmitida. E que o verdadeiro significado daqueles 50 anos só seria revelado muito tempo depois. Durante 40 anos, a maioria das pessoas acreditou que a história terminava ali. No que havia sido transmitido pelo pinga-fogo. Nas respostas registradas em vídeo. Nas gravações preservadas pelos arquivos da televisão brasileira. Mas então surgiu uma segunda camada da narrativa. Uma camada que transformaria uma simples previsão em algo muito maior. Em 2011, uma médica chamada Marlene Nobre publicou uma entrevista que rapidamente chamou a atenção dentro dos círculos espíritas. A entrevistada não era uma pessoa qualquer. Marlene havia convivido durante décadas com importantes figuras do movimento espírita brasileiro. E naquela ocasião ela apresentou o relato de um homem chamado Geraldo Lemos. Geraldo também não era um desconhecido. Durante anos ele havia convivido com Chico Xavier. Participado de reuniões. Conversado pessoalmente com ele. E segundo seu relato, uma dessas conversas aconteceu em 1986. 15 anos após o programa Pinga Fogo. Não havia câmeras. Não havia jornalistas. Não havia plateia. Era apenas uma conversa privada. Uma conversa que, segundo Geraldo, revelou algo que nunca havia sido dito publicamente. Foi nessa ocasião que Chico teria explicado o verdadeiro significado daqueles 50 anos. Segundo o relato, não se tratava apenas de uma previsão. Nem apenas de uma possibilidade. Era uma espécie de prazo. Um período de observação. Uma oportunidade concedida à humanidade. Mas havia uma exigência. Uma condição. E essa condição era surpreendentemente simples. As grandes potências mundiais precisavam aprender a conviver, precisavam evitar um conflito capaz de destruir a civilização. Precisavam abandonar a lógica permanente de confronto. Segundo essa narrativa, a humanidade estava sendo observada. Avaliada. Não por governos. Não por organizações secretas. Mas por inteligências mais avançadas. Civilizações que já teriam alcançado um estágio de desenvolvimento muito superior ao nosso. E que aguardavam uma demonstração mínima de maturidade antes de estabelecer qualquer tipo de contato aberto. A lógica era curiosa. Porque não falava sobre tecnologia. Não falava sobre foguetes. Não falava sobre computadores. Falava sobre comportamento. Segundo essa interpretação, não importava o quanto a humanidade avançasse cientificamente. Se continuasse incapaz de conviver consigo mesma, ainda não estaria pronta. E então surgiu a parte que transformou a história em algo extremamente específico. O prazo. Segundo Geraldo Lemos,
Chico teria explicado que os 50 anos deveriam ser contados a partir de um acontecimento muito particular. O pouso da Apollo 11 na Lua. 20 de julho de 1969. A data que simbolizava a entrada da humanidade na era espacial. A data em que Neil Armstrong deu o primeiro passo sobre a superfície lunar. A data em que bilhões de pessoas olharam para o céu e perceberam que a espécie humana havia acabado de cruzar uma fronteira histórica. A partir daquele dia, o relógio teria começado a correr. 1969 mais 50 anos. 20 de julho de 2019. Uma data exata. Um prazo exato. E uma consequência igualmente clara. Se a humanidade passasse no teste, o caminho para o contato estaria aberto. Se fracassasse, a oportunidade seria perdida. Pelo menos por algum tempo. É importante dizer algo. Não existe gravação dessa conversa. Não existe documento assinado. Não existe registro contemporâneo ao encontro. Tudo o que existe é o testemunho de Geraldo Lemos, publicado décadas depois. Esse detalhe é importante, porque muda completamente a forma como a história deve ser analisada. O que foi dito no Pinga Fogo está registrado. Pode ser assistido. Pode ser conferido. Pode ser estudado. Já a chamada condição dos 50 anos depende da confiança depositada no relato de uma única testemunha. Para alguns, isso enfraquece toda a narrativa. Para outros, não muda nada. Porque consideram Geraldo uma fonte confiável. Mas independentemente da posição de cada pessoa, existe um fato curioso. A história se espalhou. E quanto mais ela se espalhava, mais pessoas percebiam algo intrigante. A ideia apresentada por Chico não era tão diferente de uma hipótese que começava a surgir também dentro da ciência. Uma hipótese formulada por pesquisadores que não tinham qualquer ligação com o espiritismo. Uma hipótese que chegaria praticamente à mesma conclusão. Mas por um caminho completamente diferente. Agora vem a parte mais curiosa de toda essa história. Porque até aqui estamos falando de Chico Xavier. Espiritismo. Mediunidade. Experiências espirituais. Temas que naturalmente dividem opiniões. Mas o que aconteceu depois levou a discussão para outro território. O território da ciência. Em 1973. Apenas 2 anos depois do programa Pinga Fogo. Um astrônomo chamado John Ball publicou um artigo científico que apresentava uma hipótese intrigante. Uma hipótese que ficaria conhecida como hipótese do zoológico. O nome parece estranho. Mas a ideia é surpreendentemente simples. Imagine um grupo de pesquisadores observando animais selvagens. Eles registram comportamentos. Estudam hábitos. Acompanham a evolução daquele grupo. Mas evitam interferir. Porque a simples presença do observador pode alterar completamente aquilo que está sendo observado. Agora imagine aplicar essa lógica à humanidade. E se civilizações extraterrestres já soubessem que existimos? E se já tivessem nos encontrado há muito tempo? E se estivessem nos observando neste exato momento? Mas escolhessem deliberadamente não interferir? Não por incapacidade, mas por decisão. Por princípio. Por estratégia. Segundo John Ball, essa possibilidade merecia ser considerada seriamente. Porque ajudava a responder uma das perguntas mais famosas da astronomia moderna. Uma pergunta conhecida como paradoxo de Fermi. O paradoxo recebeu esse nome por causa do físico italiano Enrico Fermi. Durante uma conversa informal na década de 1950, Fermi teria feito uma pergunta aparentemente simples: onde está todo mundo? A pergunta parece banal. Mas suas implicações são enormes. O universo é gigantesco. Existem bilhões de estrelas apenas na Via Láctea. Bilhões. E hoje sabemos que a maioria dessas estrelas possui planetas. Muitos deles localizados em regiões potencialmente habitáveis. Se a vida pode surgir aqui, por que não surgiria em outros lugares? E se ela surgiu em outros lugares, por que não vemos sinais? Nenhuma nave. Nenhuma transmissão. Nenhuma visita confirmada. Nenhuma evidência definitiva.
O universo parece silencioso. Estranhamente silencioso. Esse silêncio se tornou um problema científico real. Porque os números sugerem que civilizações avançadas deveriam existir. Talvez muitas delas. Então por que não aparecem? Ao longo das décadas surgiram diversas respostas. Talvez sejamos raros. Talvez a vida inteligente seja extremamente incomum. Talvez civilizações tecnológicas se autodestruam antes de alcançar as estrelas. Talvez estejam distantes demais. Ou talvez, elas simplesmente não queiram contato. E é exatamente aí que a hipótese do zoológico entra. Segundo essa ideia, civilizações avançadas poderiam estar seguindo uma espécie de regra de não interferência. Uma quarentena cósmica. Uma política de observação. Como cientistas observando uma espécie ainda em desenvolvimento. A humanidade seria observada. Mas não contatada. Pelo menos não ainda. Porque ainda não teria atingido determinado estágio de maturidade. Tecnológica. Social. Ou política. Percebe a semelhança? Chico Xavier dizia que o contato dependeria da capacidade humana de evitar uma grande guerra. John Ball sugeria que o contato dependeria do nível de desenvolvimento da civilização observada. As explicações eram diferentes. Os caminhos eram diferentes. Mas a conclusão parecia estranhamente próxima. Primeiro maturidade. Depois contato. É claro que isso não prova absolutamente nada. Hipóteses não são evidências. Teorias não são confirmações. A hipótese do zoológico continua sendo apenas uma possibilidade entre muitas. Mas existe algo fascinante na coincidência. Um médium brasileiro do interior de Minas Gerais. Um astrônomo ligado ao MIT. Dois contextos completamente diferentes. Duas visões de mundo quase opostas. Chegando a ideias surpreendentemente parecidas. Talvez seja apenas coincidência. Talvez seja consequência de uma pergunta que naturalmente surge sempre que pensamos em vida extraterrestre. Ou talvez exista algo mais interessante acontecendo. Algo que continua sem resposta. Porque, no fim das contas, o verdadeiro mistério permanece o mesmo. Se existem outras civilizações lá fora, por que continuam em silêncio? E mais importante, será que esse silêncio ainda continua? Porque enquanto cientistas discutiam hipóteses, enquanto filósofos discutiam significados, enquanto espiritualistas discutiam profecias, o relógio seguia correndo. Lentamente, ano após ano, década após década, em direção a uma data específica. 20 de julho de 2019. O dia em que o prazo terminaria. O relógio continuou avançando. 1971 virou 1981. 1981 virou 1991. Depois 2001. Depois 2011. E, sem que muita gente percebesse, a data começou a se aproximar. 20 de julho de 2019. 50 anos exatos desde que Neil Armstrong pisou na Lua. Para a maioria das pessoas, era apenas um aniversário histórico. Mais um marco da exploração espacial. Mas para quem conhecia a história atribuída a Chico Xavier, aquela data carregava um significado diferente. Era o fim do prazo. O dia em que a humanidade supostamente saberia se havia passado ou não pelo teste. Ao longo dos meses anteriores, fóruns da internet discutiram o assunto. Vídeos foram publicados. Artigos foram escritos. Debates surgiram. Muitos acreditavam que algo importante aconteceria. Não necessariamente uma invasão. Nem uma frota de naves surgindo nos céus. Mas algum tipo de sinal. Alguma confirmação. Alguma mudança perceptível. Então o dia chegou. 20 de julho de 2019. Exatamente 50 anos depois da Apollo 11. Os jornais celebraram o feito histórico. Museus organizaram exposições especiais. Documentários revisitaram a missão lunar. Astronautas concederam entrevistas. O mundo olhou novamente para aquele momento em que a humanidade deixou a Terra pela primeira vez.
E então, nada aconteceu. Pelo menos nada que pudesse ser apontado de forma inequívoca. Nenhuma nave apareceu. Nenhum contato oficial foi anunciado. Nenhuma transmissão misteriosa interrompeu as emissoras. Nenhum evento extraordinário dominou as manchetes. A data passou, como tantas outras datas passam. E isso gerou uma pergunta inevitável. A profecia havia falhado? A resposta depende inteiramente de quem responde. Porque tudo gira em torno da interpretação da condição. O que exatamente significava evitar uma guerra de extermínio? Se a interpretação for literal, a resposta parece simples. A humanidade sobreviveu. Nenhuma guerra nuclear global aconteceu. Nenhum conflito destruiu a civilização. Nenhuma superpotência lançou um ataque capaz de encerrar a história humana. Sob esse critério, o prazo foi cumprido. Mas existe outra forma de olhar para a questão. Durante aqueles 50 anos, o mundo esteve longe da paz. Guerras aconteceram. Milhões de pessoas morreram em conflitos. Crises internacionais se sucederam. Tensões nucleares continuaram existindo. Países seguiram apontando armas uns para os outros. A Guerra Fria terminou. Mas novas disputas surgiram. Então, o que significa exatamente aprender a conviver? Qual era o padrão exigido? Qual era a nota mínima para aprovação? Ninguém sabe. Porque nunca existiu um documento. Nunca existiu uma explicação detalhada. Nunca existiu um regulamento. Existe apenas a interpretação de uma conversa relatada décadas depois. E isso abre espaço para praticamente todas as conclusões possíveis. Para alguns, a humanidade passou. Para outros, fracassou. Para outros ainda, a data nunca teve qualquer significado real. Mas existe um detalhe curioso. Mesmo depois de 20 de julho de 2019 ter passado sem qualquer acontecimento espetacular, a história não morreu. Na verdade, ela ganhou uma nova vida. Porque muitas pessoas passaram a argumentar que talvez estivéssemos esperando a coisa errada. Talvez contato não signifique uma nave pousando em praça pública. Talvez não signifique um anúncio oficial. Talvez não aconteça de forma repentina. Talvez seja um processo lento, gradual, quase imperceptível. E foi justamente nesse ponto que os defensores da história começaram a olhar para algo que estava acontecendo ao redor do mundo. Algo que parecia pequeno, mas que, aos poucos, começava a chamar a atenção. A mudança de postura dos governos. Especialmente daqueles que durante décadas trataram o assunto como motivo de piada. Porque, curiosamente, logo depois do fim do prazo, algumas instituições começaram a falar sobre o tema de maneira diferente. Para quem acredita na profecia, há mais de uma resposta. A primeira diz que a humanidade cumpriu o prazo na forma, não houve extermínio, mas ainda não está preparada emocionalmente para o contato. Que o processo está acontecendo. Aos poucos. No tempo certo. Há quem aponte para o aumento de avistamentos documentados nos últimos anos. Para a mudança de postura de governos, como os Estados Unidos, que passaram a tratar o tema com menos escárnio e mais protocolos. Para a criação de departamentos militares dedicados a investigar o que chamam de fenômenos aéreos não identificados, como se algo estivesse, de fato, se aproximando. Devagar. Cuidadosamente. A segunda interpretação vem do próprio Espiritismo. Numa das obras psicografadas pelo Chico, há uma ideia de que profecias são reveladas justamente para não se cumprirem. Que elas funcionam como avisos. Alertas espirituais que mudam o curso dos acontecimentos pelo simples fato de existirem. Nessa leitura, a profecia teria funcionado exatamente ao não se realizar. Já os céticos apontam um problema simples. A condição específica, a data fechada, a exigências nações poderosas, nada disso foi dito ao vivo no Pinga Fogo. O que Chico disse em 1971 foi mais vago. A versão detalhada veio de um relato de terceiro, publicado décadas depois. E isso muda muito o peso da coisa. O eco não está aqui para decidir quem está certo. Está aqui para apresentar o que existe. E o que existe é uma história que ainda não fechou.
54 anos depois do pinga-fogo. O debate sobre vida extraterrestre nunca esteve tão vivo. Governos que antes negavam agora documentam. Militares que antes ridicularizavam agora protocolam. E pessoas comuns, em diferentes partes do mundo, continuam registrando coisas que não conseguem explicar. Recentemente, aqui no Brasil, uma série de registros chamou a atenção. No sul do país. Em cidades diferentes. Em datas próximas. Luzes incomuns. Comportamentos que não se encaixam em nenhuma aeronave conhecida. Testemunhas que não se conhecem, descrevendo as mesmas coisas. A história do Chico Xavier diz que quando a humanidade estiver pronta, o contato virá. A ciência diz a mesma coisa com outras palavras. E enquanto isso, o céu continua sendo observado. Por cima de sítios. De praias. De cidades pequenas no interior do Paraná. Talvez o contato seja exatamente isso. Não uma nave pousando na esplanada. Mas uma aproximação gradual. Para um mundo que ainda está aprendendo a se suportar. Em 1971, um homem simples do interior de Minas Gerais disse ao Brasil que tínhamos 50 anos. 50 anos para aprender a conviver. 50 anos para provar que éramos capazes de resolver nossos conflitos sem destruir a nós mesmos. 50 anos para amadurecer. 50 anos para talvez merecer uma resposta para a pergunta mais antiga da humanidade. Estamos sozinhos? O prazo passou. 20 de julho de 2019 chegou. E foi embora. Nenhuma nave pousou. Nenhum anúncio mundial foi feito. Nenhuma revelação definitiva apareceu nas manchetes. Mas a pergunta continuou viva, talvez porque ela sempre tenha sido maior do que a própria profecia. Porque, no fundo, essa história nunca foi apenas sobre extraterrestres. Nunca foi apenas sobre Chico Xavier. Nunca foi apenas sobre espiritismo. Ela é sobre nós. Sobre a espécie humana. Sobre o que fazemos com o conhecimento que adquirimos. Sobre a forma como tratamos uns aos outros. Sobre o tipo de civilização que estamos construindo. Talvez a resposta não tenha chegado. Talvez esteja chegando. Devagar. Da forma que civilizações observadas por outras civilizações costumam receber respostas. Sem pressa. No tempo certo. Quando finalmente estiverem prontas para ouvi-las. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a chamada profecia dos 50 anos tem algum fundamento? Acha que ela falhou? Acha que foi mal interpretada? Ou acredita que o verdadeiro significado dela ainda está se desenrolando diante dos nossos olhos? Deixe sua opinião nos comentários, eu leio praticamente todos eles. E discussões como essa são justamente o que mantém histórias como esta vivas décadas depois de terem sido contadas pela primeira vez. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o like. Pode parecer um detalhe pequeno, mas isso ajuda muito mais do que a maioria das pessoas imagina. Ajuda o vídeo a alcançar novas pessoas. Ajuda o canal a crescer. E ajuda a trazer mais histórias como esta para o Eco dos Fatos. Se ainda não for inscrito, considere se inscrever. O canal ainda é novo. Estamos construindo essa comunidade episódio após episódio. Mistério após mistério. Fato após fato. E cada nova inscrição faz diferença nessa jornada. Eu sou o Eco. Obrigado por ter assistido até aqui. E até o próximo fato que ainda ecoa.